vezes o cliente é enganado, entendeu? Ele é enganado mesmo, porque ele não sabe o que ele pode ter de melhor. E se você não tem uma relação de confiança, se você se não existe realmente um profissional que está querendo o melhor resultado, querendo que o cliente fique satisfeito, é fácil ele comprar gato por lebre. Porque ele acha que ele comprou aquilo e que vai levar só aquilo. E que aquilo que ele tem. Mas poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. Entendi. Bem-vindo ao Em Casa Pode, o podcast da Casa Sul, especializada em arquitetura e decoração da região sul. E hoje eu tenho uma pergunta sobre o nosso tema principal. O que você acha? A arquitetura, o projeto arquitetônico, deve ser feito juntamente com o projeto de interiores? O tema é muito interessante, principalmente para você que está pensando em construir ou construindo. Para isso, para falar desse tema, eu trouxe aqui a Júlia, minha parceira de sempre. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, e você? Tudo bem. E duas profissionais que são referência no mercado, Jocimara Nicolau e Caroline Bullman. Tudo bem com vocês? Bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada, tudo ótimo. Vamos lá. Esse projeto nosso tem o apoio da Tom Sur Tom. A Tom Sur Tom é uma loja que é referência aqui em Curitiba, especializada em móveis da alta decoração e de design. Além disso, ela também trabalha com exclusividade com a marca Natuzzi italiana. Então vamos lá. Primeiro apresentando vocês. Caroline, 22 anos de experiência, 50 mil metros quadrados projetados. Nossa. E 110 mil de interiores. Está entre os 100 escritórios mais influentes do Brasil e os 10 mais influentes do Paraná. Jocimara Nicolau, 30 anos de experiência, coleciona inúmeras premiações nacionais e regionais, é especializada em arquitetura residencial e em projetos no Brasil, vários estados e nos Estados Unidos. Que dupla hoje para virmos responder essa dúvida. Projeto de arquitetura, projeto arquitetônico residencial, que é no que vocês são especializadas, precisa ser feito junto com o projeto de interiores? Polêmica essa pergunta? Quem começa? Eu não acho que é polêmica, eu acho que é essencial. Para mim, para os nossos clientes, é o que a gente coloca como algo que realmente vai trazer um resultado muito diferenciado, o que a gente imagina ser realmente uma arquitetura de boa qualidade. Porque é um contexto complexo, você construir uma casa personalizada para um cliente e, ao mesmo tempo, entender que ali não vive só uma pessoa, e vive uma família, filhos, idades diferentes, a próprio marido e mulher com gostos e desejos diferentes. E eu não consigo mesmo conceber uma casa sem pensar no usuário, no interiores e a vida que essa casa vai ter depois de pronta, né? Então, eu acho que a gente conversa muito com os clientes no escritório sobre isso, né? E quando eles chegam até nós para entender, porque às vezes é um sonho que vai começar, né? A construção de uma casa, comprou um terreno, mas eles também não entendem esse universo todo que envolve isso, né? Então, a gente conversa bastante e fala muito disso e mostra, através da experiência dos anos aí de projeto, de escritório e dos resultados que a gente consegue ver realmente como são os melhores, né? Uhum. Então, eu acho fundamental. Jocimara, por que seria isso? Qual é a diferença de eu te contrato apenas para fazer a minha casa? O que vai significar ali na prática? Na prática, eu acho que o investimento que você vai fazer no projeto como um todo, o resultado final, com certeza, pensado desde o início do arquitetônico e já pensado com todo o detalhamento no resultado final, é infinitamente melhor. Muitos clientes, as pessoas, você entra num imóvel e às vezes você nem sabe por que você está achando ele tão lindo, tão agradável, tão aconchegante. É justamente porque teve todo esse trabalho por trás, entendeu? Porque justamente foi pensado em todos os detalhes. E às vezes o cliente ele não tem nem noção de todos os detalhes que você tem que pensar
E quando você pensa antecipadamente em muitos detalhes que, para o cliente, para o leigo, você só tem que pensar lá no final, e você pensa com antecedência, as pessoas não têm noção o quão pode ficar melhor se você pensar com antecedência. Que detalhes seriam esses? Alguns. Um que eu acho, assim, sem dúvida nenhuma, iluminação. Só que a iluminação, quando você pensa para iluminar um ambiente de forma Genérica. generalizada, assim, sem você pensar no detalhe, você deixa de usufruir de muitos artifícios que poderiam dar um resultado muito melhor. Detalhes que você pode trabalhar junto com o mobiliário, junto com efeitos que você pode melhorar a experiência daquele espaço, a vivência daquele espaço. Sem dúvida nenhuma, hoje, eu acho que as pessoas, não só em projetos residenciais, mas projetos, até projetos públicos, né, que eu e a Carol, inclusive, nós temos, assim, uma sintonia que... apaixonadas pela arquitetura, né? Nós vivemos arquitetura, porque acho que um bom profissional, você não consegue simplesmente... quando você ama arquitetura, você não consegue simplesmente... se desvincular. Sou arquiteta e desvincular da tua vida, né? Você tá ali, você cria os problemas para o cliente e você fica resolvendo eles constantemente. Você tá ali numa viagem, olhando um espaço, um projeto de arquitetura, você já pensa, putz, aquilo lá, não sei o que. Eu sou daquelas que já mando mensagem para o grupo da obra, que a minha equipe está envolvida, o fornecedor pensando no sei o que. Podemos fazer isso aqui? Aquele detalhe lá que eu queria... Putz, aqui, sabe, você vive aquilo. É uma gestação. Sim, é o tempo todo. E eu acho que, cada vez mais, quando você quer ter uma experiência final... um resultado 100%, uma experiência final agradável, muitos detalhes são importantes serem considerados, né? Até teve um espaço que eu e a Carol fomos visitar recentemente em Nova York, numa viagem, onde era a expansão do Museu de História Natural em Nova York. E era um lugar que me chamou a atenção, que eu já tinha lido a respeito, eu falei assim, putz, quero conhecer. Antes... A arquitetura acho que tem fases, mas muitas vezes eu acho que passou por algumas fases que a arquitetura até deixou de ser, ela foi até meio um pouco desumanizada, onde você pensava no projeto, nos grandes vãos, nos visuais, na insolação. Uma arquitetura vazia. Assim, mas uma arquitetura, exatamente, desumanizada. E eu acho que nós estamos hoje numa fase da arquitetura onde os projetos são muito mais pensados para o usuário, muito mais pensados para o homem, né? Esse local até que a gente foi visitar, para mim foi assim visível esse detalhe, essa diferença da arquitetura, né? Então, onde a construção existente, tipo, o espaço de exposição está aqui colocado, os determinados elementos. A partir do momento que você muda para a transição, a arquitetura te envolve. Só que a arquitetura toda, você vê claramente que ela foi pensada para te envolver, mas ao mesmo tempo, os elementos que estão dentro dela contribuem muito para isso. Do mobiliário, da iluminação, do som, até da acústica, do cheiro do espaço. Uma coisa mais humanizada mesmo. Exatamente. Então, eu Carol? Eu acho que é de dentro para fora, né? Ela tá interessante falando isso de uma fase de arquitetura. Sim, a gente teve os momentos de arquitetura característicos, né? Em que se fazia muito o prédio ou a casa e depois você pensa no usuário. Impessoal. Né? Não existe, eu não consigo conceber isso hoje para uma família, né? Sendo bem franca, mesmo bem sincera, eu não consigo, porque eu não vou jamais colocar uma janela no lugar porque eu acho que eu tenho que valorizar a estética da fachada. Não, aquela janela tem que fazer um sentido. Tem que ter luz entrando ali, tem que ter sol,
E dá para ter os dois, não dá? Uma estética bonita sempre dá. Uma funcionalidade, né? Sempre dá. E aí que entra essa questão de nunca desvincular isso uma coisa da outra. Porque a partir do momento que você está concebendo uma arquitetura, uma volumetria, uma fachada, sabendo o que você está usando por dentro, você está o tempo todo fazendo essas concessões. Eu preciso de uma janela aqui, mas essa janela aqui, talvez na fachada, não é o melhor lugar. Então, o que eu faço para resolver isso? Eu não simplesmente tiro a janela e deixo o quarto sem a janela. Eu tenho que achar uma solução, porque tudo tem solução. E isso é mais difícil, né? Sempre. Em arquitetura, tudo tem solução. Não dá para dizer que não tem, porque tem. O como vai fazer, o quanto vai custar, e são outros critérios, né? Mas jamais abrir mão de algo que você está desenvolvendo para aquela pessoa, para aquela família, em função de um apreço ou de um estilo específico que não vai trazer um sentido para aquele projeto, ou então a melhor forma como uma pessoa vai viver aquilo dentro. Isso do museu que eu já estava falando, isso, é você abrir mão e entender dentro do Museu de História Natural, que a gente estava lá para ver arquitetura, e eu me encantei com as coisas dos peixes, dos bichos. E é isso. Que a arquitetura te envolveu para você experienciar eu não o fui museu. Lá, eu não sou bióloga, nem gosto tanto de bicho, assim, né? É coisa mais cachorro ali. Mas assim, né? A gente se encantou com o que estava mostrando. Por quê? Porque é o espaço que estava fazendo aquilo. É o espaço que te conduz, é o lugar que você está inserido, né? A proporção, as aberturas, lembra os recortes, a luz que entra, o som que você ouve. E depois depois de viver essa experiência lá, a gente foi ver o prédio por fora. O prédio, ele foi feito para o usuário ali dentro, né? Ele é lindo por fora. E não tem por que não ser, né? Só o interno, ou então só o externo. Não, é um conjunto mesmo. E quando a gente fala do residencial, é isso, é um conjunto, né? A casa refletir uma boa arquitetura fora e dentro. Mas eu acho que é isso que diferencia um bom profissional de um profissional mediano, né? Porque é muito fácil... Tá, fácil arquitetura, nenhuma arquitetura é fácil, mas é muito mais fácil você criar um projeto de coisas independentes, como você disse, criar só uma arquitetura bonita. Eu vou pôr a janela aqui porque é legal, mas dentro, aquela janela, sei lá, fica, o pessoal que tá andando por fora da casa vê todo o banheiro, a parte de dentro fica, né, não passa tanta segurança, enfim. E quando o arquiteto tem esse raciocínio, eu acho que ele pensa no todo, né, como vocês disseram, ele pensa já, puxa, é aquilo que a Carol falou, não posso pôr uma janela aqui, porque isso não tem função nenhuma lá dentro, né? E eu já ouvi também de alguns profissionais dizendo que, não, a gente cria arquitetura e o usuário se adapta a essa arquitetura. É uma outra linha de pensamento que, para mim, como usuário, não se cria. Eu não compraria a casa que foi pensada, né? Claro, e para muita gente, perfeito, né? Os amantes da arquitetura tem público para isso também. Mas o que eu queria perguntar para vocês é, a primeira coisa que vocês fazem quando chega vou perguntar para a Jo. Quando chega um cliente para você, qual é a primeira pergunta que você faz por ele? Eu sei que são várias, né? Mas assim, o que é a pergunta universal que vai focar o projeto da casa dele? Eu acho que não tem uma única pergunta, né? Porque eu acho que cada cliente, ele vem com seus anseios, às vezes com as suas expectativas em termos de investimento, né? E eu acho que aí que está também a nossa função, e faz parte também acho que de um bom profissional, você tem que ter muito feeling com o cliente de entender o que ele quer, porque às vezes nem ele sabe. É isso que eu ia perguntar. A maioria das vezes ele não sabe. Você entender aquilo. E aí você, diante daquilo que você percebe no cliente, você mostra um universo que eu já ouvi de cliente dizer assim, nossa, eu fico me imaginando como que eu ia resolver todos esses detalhes. Ele não tem noção desses detalhes. Nós que mostramos esses detalhes que ele pode ter aquilo. Só que quando não é pensado, e quando você não está trabalhando com um bom profissional detalhista, no qual você não se preocupa com todos aqueles, muitas vezes... eu vejo que muitas vezes tem clientes que são órfãos. Eu não diria assim órfãos, mas eu acho que às vezes nem sei se deveria estar falando isso, mas eu acho aqui que pode. Em casa pode. Na casa pode. Casa pode. Eu acho que muitas vezes o cliente é enganado, entendeu? Ele é enganado mesmo, porque ele não sabe o que ele pode ter de melhor.
E se você não tem uma relação de confiança, se você se não existe realmente um profissional que está querendo o melhor resultado, querendo que o cliente fique satisfeito, é fácil ele comprar gato por lebre. Porque ele acha que ele comprou aquilo e que vai levar só aquilo. E que aquilo que ele tem. Mas não, poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. Entendi. Entendeu? Então, eu sou muito detalhista e eu gosto de, assim, tipo, quando você vive o projeto, o retorno financeiro e tal, ele é consequência. Porque você quer o melhor resultado. E a partir do momento que o cliente entende que você quer sempre o melhor resultado, ele se tranquiliza, ele se tranquiliza, ele fica em paz. Entende? Você... isso independe do investimento. Independe se você... às vezes o cliente ele não quer ter o melhor produto, a qualidade, né, o que tem de melhor. Ele quer... falar, eu quero ter aqui eu não queria investir tanto. Não tem problema. Diante daquelas possibilidades, vamos fazer o que a gente consegue de melhor resultado. Não que eu não vá mostrar para ele, olha, se você tiver isso aqui, você vai ter um melhor rendimento, uma melhor reprodução de cor, no caso de uma iluminação. Aqui você está investindo, mas lá na frente você vai ganhar mais porque você vai ter uma maior durabilidade. O cliente, ele vai saber... Eu sou daquela pessoa super honesta, assim, super sincera. Você vai comprar exatamente o que você quer. Entende? Se você quer, se para você aquilo atende e aquilo atende e serve, a única coisa que eu deixo muito consciente o cliente do que ele está comprando. Se atende, está perfeito. Você concorda, Carol? Concordo, que acho que é fundamental, né? Essa relação de confiança e o profissional ter essa função. Né? Como é que você desenvolve esse feeling que a Jo falou? Porque você tem que fazer um raio-x do cliente. Como que é isso? Esse feeling... a gente era recém-formada, a gente não tinha isso. Não tem como. Desenvolve gente, com a experiência. É tempo de mercado, são experiências que você passa, né? São os anos de construção, os 1.000 e tantos metros quadrados aí, né? De projetos desenvolvidos que vão te dando essa bagagem de entender, até no momento como esse, como você comentou, o que se pergunta numa primeira reunião, de saber isso, de buscar isso tudo que a gente precisa saber. O cliente, às vezes, ele está com com muitos sonhos, mas tem muita dificuldade de transpor isso para uma realidade concreta do que ele vai desenvolver. Então, às vezes, não sabe nem o estilo, sabe, às vezes, próximo à metragem que vai querer da casa, ou a quantidade de cômodos, o que vai ter. Mas não todo o universo que a gente já sabe que ele vai precisar, né? E aí, esse feeling é isso, são muitas perguntas, são muitas informações que nessas conversas iniciais de projeto a gente vai buscando, até para que seja realmente uma relação de uma experiência muito boa. Porque eu sempre falo também, construir uma casa não pode ser um pesadelo. E todo mundo já ouviu alguém falando, Deus o livre, nunca mais vou construir uma casa, né? Seja na família, um amigo, clientes que chegam com esse trauma, digamos assim, né, de terem passado. Não pode ser, né? Por quê? Porque é um momento tão feliz, são poucas pessoas, às vezes, né, que podem realizar esse sonho de construir, de planejar, de comprar um terreno, né, pensar em tudo isso, né, ver que tudo aquilo ali é fruto de um trabalho, de anos de trabalho, uma família que criou, que desenvolveu, e achar que vai ser um problema. Não pode ser um problema. E como é que não vai ser um problema? Planejando, alguém cuidando, alguém coordenando toda essa história, né? E aí, quando a gente fala dessa integração dos projetos, é isso, né? Você está minimizando todas essas questões para justamente ter um responsável por aquilo. A dor de cabeça fica com o arquiteto daí. Exatamente. E tem que ser, porque vai ser para quem? Vai ser para o mestre? Vai ser para a proprietária? Geralmente para o cliente. Para o cliente, né? Tá errado. Tá errado isso, né? O projeto de arquitetura, ele existe para ser o solucionador de problemas do cliente. Ponto, né? Concorda? A gente passa o dia, a semana resolvendo o problema do cliente. Mas ele nos contratou para isso. Se não for eu que vou resolver, quem que vai resolver? Né? Então a gente tá lá para fazer isso para ele, para resolver e dar a melhor solução, inclusive, do problema, né?
E de conseguir levar com que ele entenda e fale, como você comentou, nossa, os clientes falam direto isso. Você consegue pensar nisso? Como é que você viu isso que eu nem tinha visto, né? Falei, graças a Deus que você não viu e a gente viu, né? Por quê? Porque estamos na área certa, né? A gente vê porque realmente é um envolvimento, é gostar do que faz. Aí entra num outro universo, né? De amar a profissão e se envolver a ponto de estar ali para realmente cada projeto é um filho que está nascendo, né? E você se envolve a ponto de enxergar coisas realmente, e a cada projeto se enxerga mais e vê mais e evolui mais. Então, é um aprendizado constante, né? De tudo isso. Eu queria perguntar, vamos fazer de conta que eu sou cliente de vocês, futura cliente. Com que informação eu preciso chegar para vocês começarem a fazer esse mapeamento? Para facilitar, né? Porque a gente sabe que são muitas perguntas. Porque eu sei que, né, você falou de conceito, de estilo. É número de filhos, é a idade né, da pessoa. De cara, né? Aham. De cara, você falar de um programa, se você vai começar, né, tipo, do zero num projeto arquitetônico, um programa, né? O programa, o que comporta? Quantos quartos, quantas carros na garagem, como é o estilo de vida da pessoa, se ela gosta de receber ou não, Família, parentes, qual que é a anseios, porque às vezes existem clientes que chegam com algumas particularidades que são bem específicas e pessoais. Eu já tive o caso de uma cliente que ela sempre recebia uma cabeleireira em casa, e ela queria ter uma entrada separada, que a pessoa entrasse por uma escada e fosse direto numa área do closet dela para fazer, e chegamos a projetar uma cadeira de lavagem de cabelo, tal, não sei o que. Era super específico. E você não tem como, você precisa saber de todos esses detalhes para conseguir. Porque um projeto é um grande quebra-cabeça. E quanto mais detalhes você sabe, mais você vai ter que fechar as peças daquele quebra-cabeça, e mais com isso você vai ter um resultado melhor e um cliente satisfeito. Eu até... na conversa aqui, vocês precisaram me lembrar de 2 detalhes. Um que uma vez um cliente meu falou assim, olha, eu quero construir uma casa, tal, mas eu não quero me incomodar com a construção, tal. Eu não quero problemas com a casa. Eu falei assim, olha, primeiro, então, nem começa a construir, nem começa a fazer um projeto, porque é bem o que a Carol falou, nós criamos um problema e nós resolvemos problemas diariamente. Diariamente é problema. Só que com a experiência, quando você vive esse universo, claro que com recém-formada você não tinha isso, mas aquilo, você já passou por aquilo, você já sabe, você já antecipou. Você passa assim, você olha para aquilo, não, mas aqui tá simples. Então, esses dias eu estava numa obra e um mestre de obras virou para mim assim, que parecia que com aquele gosto de que o gosto de passar aquilo que ela não vai conseguir resolver. Tem um problemão para você, para resolver. Então, vamos lá pro problemão. Aí eu fui lá, quando ele me mostrou o que era, eu falei, não, faz assim, sabe? Que era esse o problema? Tá resolvido o problema, entendeu? Porque para ele é um problemão. Você já viu, você olhou há 30 anos de profissão. Exatamente. E eu sou muito daquelas que eu não gosto de deixar para depois. Então, lá no escritório até tem uma certa fama disso, assim. Se for para resolver, vamos resolver agora. Eu já sou daquelas, eu gosto de resolver. Não deixa para depois, porque né, o que você puder resolver na hora, você vai resolver na hora. Porque em arquitetura, se você for resolver depois, a tinta secou, perdeu errado, tempo, às vezes, a argamassa colou onde não devia ter colado, a cola do tampo, né? Então, ali na arquitetura é preciso ter um timing, né? É desde do desenvolvimento do projeto. Uhum. Às vezes você tá lá e você pensou na ideia, você tá lá discutindo, você passa para a equipe para desenvolver e tal, não sei o quê, daí chega alguém no escritório. Aquilo que tá não sei o quê não vai dar certo porque não sei o quê. Eu falei, senta aqui, vamos ver, vamos resolver agora. Entendeu? Porque sempre, como a Carol falou, a arquitetura tudo tem solução, né? Só que você vai ali pensando e solucionando o quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Uhum. É um quebra-cabeça constante. Eu até...
quem que quer, né, resolver problema, né? É uma vida... Para a assim, profissão. Ganhar a vida uma resolvendo pergunta, problema. né? Tipo assim, mas por que você tá? Você gosta de resolver problema? Você quer? Você gosta... Você é doida? Você tá doida, né? Tipo assim, não, ninguém quer resolver problema. E esses dias, às vezes quando você tá nos bem cabeludo, assim, de obra, que você pensou naquilo, a pessoa não fez aquilo, o fornecedor não te escutou, você chegou ali e assim, gente, isso tá resolvido. Só que daí, assim, não resolveram, criaram, daí você tem mais um novo problema para resolver. Isso aconteceu muitos. Aqui na minha cabeça, só de falar, eu já pensei em alguns. E aí, naquele momento, você fala, você para pensar. Quantas vezes eu parei para pensar, gente, o que eu tô fazendo nisso ainda? Né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nisso? Mas, assim, como você tem esse amor pela arquitetura, quanto você vai vendo ficando pronto? E tudo aquilo é uma satisfação pessoal. A imagem do Quando quebra-cabeça se aquilo, formando. Tudo que você vai vendo, e você vai vendo a satisfação do cliente, você vai vendo que o resultado final, e você vai vendo tudo aquilo ficando pronto, e que você, né, por uma questão de satisfação mesmo, né, você falando assim, por isso que eu tô nisso aí. Vale a pena a dor de cabeça. E ver que valeu a pena. E ver que valeu a pena. É ali que você para pensar, daí você já esquece todos os, você já começa outro, daí você já vê, é um círculo vicioso. E felizes de nós, né, que estamos em profissões que nos dão isso de recompensa, né, o salário felicidade, porque eu acredito que isso também é a qualidade dos bons profissionais. Problemas, eu acredito que em todas as profissões Todos, né? Os ossos do ofício, todas as profissões têm, a né? nossa existe, como a gente estava conversando aqui antes, né? Mas eu queria perguntar a respeito de personalização. A Jo falou desse espaço de salão de beleza em casa. Que outras coisas específicas você lembra de já ter feito assim? Ai, a gente já fez muita coisa específica, né? Porque é isso, quando ela falou do salão, eu ia interromper, mas eu não falei, não vou falar nada. Mas imagina esse cliente fazendo sol arquitetônico. E ele tem essa demanda. Vai ter uma escada perdida no meio, Em algum ninguém momento, sabe. Onde vai ter escada, Não onde vai isso ter vai acontecer, escada. ela vai ser uma cliente frustrada. É nesse ponto, porque tem solução, claro. Alguém vai achar, se algum interior for lá fazer, mas vai ter uma reforma, vai ter que inventar alguma coisa. Quebrar a parede, ou então vai ficar mais ou menos resolvido, né? Então, justamente para os clientes que têm demandas específicas, a personalização ela é mais importante ainda, porque é uma maneira de você atender um gosto específico ou uma necessidade específica com o melhor resultado, né? Uma maneira que o projeto se resolva. Mas vamos pensar, bom... Não, eu lembrei de uma aqui que, tipo, hoje tem muitas pessoas que estão muito nessa linha do wellness, né? Do cuidar de você, de si e tal. E um dos elementos que eu considero assim, não é todo mundo que tem essa necessidade, mas muitas pessoas têm pedido, e é um negócio que você tem que fazer bem pensado, academia em casa. Ah, sim. Até porque não pode ser uma academia lá no último andar. Não, você tem que ser só um uma espaço, questão você tem de que ser um espaço peso. agradável. Se você quiser um espaço para que você realmente use e você tenha uma boa experiência, você tem que pensar no visual, você tem que pensar no teu acesso diário, como é que ela vai ser, como é que ela vai acontecer. Esse detalhe da cabeleireira até que a cliente recebia em casa, ela não, era uma casa de alto padrão, ela não queria que a pessoa que é fora da casa dela entrasse na escada social. Na intimidade. Entendeu? Então, por isso que foi pensado justamente com essa condição. Um que é muito comum é o casal, família, enfim, né? Tem as suas particularidades e isso acontece bastante, não sei você, Jô, dos maridos que recebem para jogar, para fazer churrasco, e aí a esposa quer continuar vivendo na casa, mesmo toda semana tendo o encontro dos amigos, o churrasco, e vai acontecer na casa, porque é a casa que todo mundo vai. E como faz para ela ter a privacidade dela, poder ir para a cozinha, sem ela precisar dar oi para nenhum dos amigos que estão lá, ou então poder descer de pijama, e isso acontecer no contexto da casa sem... De uma forma isolada. De uma forma que não seja um lugar anexo e, ao mesmo tempo, não atrapalhe a rotina do dia a dia da casa com o filho e tudo mais, né? Então, espaço de churrasqueira, sala de jogos, né? Escritório, que às vezes alguém receba em casa, né? E que também tem que ter essa privacidade garantida, então não é, às vezes, o mesmo acesso da porta principal, da entrada da casa. A gente já teve situações, particularidades para os pets, né? Os amantes dos cachorrinhos, dos gatos, enfim, né? Quartos específicos, lugar de banho, porque
já tinha uma demanda de que os pets de casa não ficavam bem no pet banho e shop. tosa em pet shop, então um pet shop quase que junto ali, anexo a esse espaço dos cachorros. Enfim, tem muitas situações assim que são interessantes e que a gente vai vendo o como é gostoso também, né? Entender o universo das famílias, das pessoas, quando elas chegam, inclusive, com essas questões já muito bem resolvidas. Olha, eu realmente quero isso, né? Ar-condicionado em banheiro, mulherada que se maquia. Sim. Nossa! Ar-condicionado. Elas já chegam falando, ar-condicionado no meu banheiro, porque eu faço minha maquiagem e eu não quero suar no banheiro com secador. É alguém que já passou a experiência, né? Entendi. Então, assim, nunca isso tinha pensado nisso. Isso é muito bom, assim, quando o cliente tem a vivência de coisas que, para uma casa nova, ele Coisas que ele não deseja. quer. E são super fáceis de fazer, né? Por exemplo, se colocar um ar-condicionado no banheiro, qual que é a dificuldade num contexto de projeto? Nenhuma ali, né? Se você está na fase de projeto para resolver, né? Então, ajuda muito às vezes, o cliente ter demandas específicas. Se ele não tem, a gente vai tentar Descobrir. descobrir ao longo do conhecimento com a família, da vivência. Você recebe, a família mora fora, não mora, né? E aí você vai vendo, então, né? Eu acho que ele vai precisar disso, porque realmente também tem esse cliente que parece que só quer construir a casa, mas também não tem ideia nenhuma de como começar isso, né? Então, a gente tem essa função realmente de desmistificar o processo da construção, do programa que a Ju estava falando, né? Então, quantos quartos? Eu, geralmente, eles têm, às vezes, pouquíssimos têm noção, às vezes, da metragem, né? Do que isso representa, mas é uma função nossa também, deixar ele falar tudo que ele sempre sonhou ter ou que ele deseja ter naquela casa, né? A gente que tem esse papel de transformar isso em números, né? Bom, então essa casa com esse programa de 3 páginas aqui não vai caber em 100 metros, né? E aí começam os nortes de realidade, né? E o cliente tem noção, por exemplo, quando ele chega pra você e fala assim, Carol, eu quero um quarto grande. Aí você fala, um quarto grande, sei lá, 60 metros quadrados, não sei quanto que tem um quarto grande. Eu não tenho noção nenhuma de quanto seria um quarto grande. E eu pergunto pra ele, o que é um quarto grande pra você? Você pergunta e qual pede é pra a ele imagem mostrar. tua de um quarto grande? Se ela não tiver trazido uma referência, não me mandar, então o que é? É uma cama 2x2. Uma cama que todo mundo dorme junto e poder colocar uma colcha na peseira da cama. É ter uma televisão de 70 polegadas, você já sabe que você tem que ter uma distância para isso, né? O closet ser completamente separado. Então, você começa a ir fazendo as perguntas para entender. Às vezes, uma imagem, eu queria um quarto exatamente assim, eu olho esse quarto aqui e eu amo, é isso aqui que eu me imagino. É um quarto grande, né? A gente consegue transferir aquilo para uma lógica de projeto, né? É um quarto grande, a gente vai precisar ter metragens para atender isso, né? Na questão de estilo de projeto de interiores, que eu também sei que é muito personalizado, porque cada pessoa é uma pessoa. Vocês analisam também o jeito como elas se vestem, ou, sei lá, o carro, os lugares que o ela estilo de frequenta. vida, ou não, isso Sim. não tem nada a ver. Sabe que vocês me fizeram me lembrar de uma outra experiência também. Uma vez eu estava conversando com uma cliente e ela falava, desde o começo, ela falou assim que ela gostava de bolsas e sapatos. E sem começar a construir, fazer o projeto ainda, lá já pensando na sequência, lá na parte de interiores. Eu perguntei, você gosta de bolsas e sapatos? Quantos sapatos você tem? Ela, não sei, eu devo ter uns 50. Falei, você já contou os teus sapatos? Porque as pessoas não têm noção. Essa questão da noção da metragem é muito interessante. Eu faço como a Carol também, eu falo do programa e daí no final eu pergunto, quantos metros você tem a ideia de construir? Geralmente o programa que ela quer e a metragem que ela quer construir nunca batem uma com a outra. Daí a gente entra nesse choque de realidade. Bom, nessa metragem não dá. Qual é o mais importante para você? É você atender o teu programa ou nós podemos ajustar alguma coisa para chegar nessa metragem que você quer construir? Mas esse caso específico dos sapatos, quando eu perguntei quantos sapatos você tem, acho que eu tenho uns 50. Eu falei assim, você já contou? Eu falei, não. Eu falei, faz esse favor para mim. Conta quantos sapatos você tem, porque isso vai fazer toda a diferença no tamanho do teu close. Ela contou, ela não tinha ideia que ela tinha aproximadamente 200 sapatos. Ela mesma. 50 é os que ela usava no dia a dia, né? Você tá construindo uma casa, Meu você Deus. precisa guardar 200 sapatos. Quanto de espaço isso ocupa, será? Não,
Espaço generoso. Umas 3, 4 paredes. Ou soluções muito criativas também. Sim, Também é uma possibilidade. eu tive um outro caso também, que era uma casa até que eu fiz em função de um projeto que eu fiz nos Estados Unidos, e era uma casa que era um investidor, ele investiu na casa para vender a casa. Só que daí chegou, e a casa pronta. Interiores também. Sim, nesse caso dessa casa dos Estados Unidos, era toda a parte fixa, não estava ainda, não estava sendo vendida com a parte de interiores, mas toda a parte de interiores de cozinha, lavanderia, banheiros, porque lá nos Estados Unidos eles entregam tudo isso na casa, dos eletrodomésticos, tá? Numa casa de alto padrão, em Dallas. E aí chegou um jogador de basquete famoso que queria comprar a casa. E aí o investidor lá me procurou, falou assim, como que a gente pode resolver isso? E eu, assim, na hora já pensei num espaço lá que era não sei o quê. E ele também tinha 500 pares de sapatos e tênis, porque ele era jogador de basquete. E um pé grande também. E esse pé de jogador de basquete provavelmente precisaria de muito mais espaço do que a moça dos 200, né? Não, sim, para ele, o mais importante é onde ele ia deixar os jogos de... Ele adorou a casa, mas se não tivesse a solução resolvida onde ele ia deixar os tênis deles de forma organizada, não ia ser... coleção, né? Uma Não coleção. é Era uma coleção. 500 pares. E como é que você resolveu isso? Daí tinha um espaço, como o investidor ainda estava em processo de construção da casa, tinha uma área externa, com piscina e tal, tinha porque ele poderia ter um pouco no close, que era aqueles, mas era como você falou, era um expositor. E assim como você tem, às vezes, um expositor de carros, para ele, a área de exposição podia ser vista assim. Então, numa área de uma continuação de uma área de garagem, eu fiz como se fosse efetivamente um expositor, virou um espaço decorativo, né? Uma vitrine onde tiraram os sapatos. Exatamente. Então, isso é algo muito específico. E a gente vai descobrindo pela vivência mesmo. A pessoa não... Aquilo que eu falei no início, a pessoa não tem noção do que a gente pode mostrar, do como a gente pode resolver, principalmente quem nunca teve vivência com construção de casa, e quando não teve vivência com um bom profissional trabalhando, às vezes se satisfaz com aquele resultado do que é aquele profissional, porque é aquela experiência que ele teve. No escritório, assim, graças a Deus, nós podemos dizer que a gente tem muitos clientes fiéis, que a gente começou a trabalhar no passado, sabe como a gente trabalha, sabe as soluções que a gente traz, como que você resolve os problemas, que o cliente ele fica em paz. E eu tenho clientes de 25 anos que são fiéis, porque ele sabe que você vai pensar no melhor. Que já fiz casa, apartamento na praia, escritório, chácara, entendeu? Que você se torna ali a arquiteta da família. A representação. Hoje, o que seria interessante para os jovens profissionais absorverem do conhecimento de vocês nesse aspecto de ouvir o cliente, né? Quais são os erros mais comuns que vocês fizeram ou vocês veem que continua sendo feito, né? Porque não sei, mas há um bom tempo atrás, a Faculdade de Arquitetura formava arquitetos como se fossem artistas. E, na verdade, vocês são prestadores de serviço, intérpretes de sonhos, né? De trazer com o conhecimento aquilo para o cliente. O que vocês diriam para essa nova geração que está iniciando no mercado? Primeira coisa. A primeira coisa que eu falo direto no escritório para a equipe é: um 3D não resolve a vida de um bom projeto. E isso é uma vivência que quem viveu 20, 30 anos de escritório não é da nossa geração, né? Os softwares de computação, eles são ótimos, maravilhosos, é o que daqui para frente é isso. Mas isto não resolve, não te traz uma solução ergonômica, funcional, nem estética, se você não tiver o mínimo do conhecimento prático das coisas, né? Então, não dá para confiar que um software vai fazer, ou que uma IA, uma inteligência artificial, vai resolver, né? Houve muito, né? Ver hoje nesse mercado, porque isso aqui, coloca lá uma imagem e faz, então em 3 segundos resolve.
sim, é algo tão fake quanto qualquer outra coisa que se possa fazer usando a tecnologia, sem envolvimento, né? Então, esse é um receio zero que eu tenho realmente de que Vai perder a gente vai perder mercado para isso. Porque, claro, vão perder situações, talvez até no escritório, né? O momento de finalizar uma imagem, ao invés de a gente ficar lá horas renderizando, e a gente já está, né, fazendo muita coisa nessa linha, mas isso não invalida todo um processo criativo, um conhecimento que você tem que ter para chegar naquela solução, né? E o que a gente vê hoje das gerações mais novas é um pouco isso. Claro, tem muita gente boa no mercado, que aí entra na questão do talento, do dom, né? Também de você ter, né, um caminho, né? Que você vem intrínseco do momento da faculdade ou mesmo do momento de softwares e projetos, mas que é justamente o de você sentir que o desenho nunca vai ser substituído, esse processo criativo, ouvir o cliente, como você comentou, né, da importância de ouvir e não achar que você resolve a vida dele fazendo um 3D, porque não resolve, né? Não, e resolver, eu não consigo pensar como que as pessoas, essa questão é complexa, assim, que a nova geração, ela tá muito assim, ela às vezes chega com um 3D, vende aquilo para o cliente, que já me aconteceu isso, de cliente chegar depois, vende aquilo, o cliente se encanta com aquela imagem, mas como que você executa? Nós somos de uma geração que você pensa no projeto, você pensa em toda a execução, no detalhamento, como que você vai fazer, e daí você só reproduz aquilo num 3D para visualizar tudo aquilo que você já pensou. Como que faz? Como faz. E essa nova geração, ela tá muito pensando ao inverso, que para nós até é uma dificuldade. Eu acho que, na realidade, você somar as duas, acaba você tendo um trabalho de equipe e um equilíbrio bom, né? Mas é um aprendizado, eu acho, porque a gente também, né, tem as pessoas que trabalham com a gente e tal, e muitas vezes eu vejo aquilo que a pessoa, ela te traz aquilo, mas como que você vai executar isso aqui? Entende? Daí, aí eu já não consigo fazer o inverso. Como é que você chegou nisso aqui se você não pensou nisso? Então, aqueles projetos que a gente vê do Instagram, que tem um monte de curtidas, que é uma cama no meio da floresta, com uma cachoeira caindo em cima. Vocês já viram essas coisas? Então, malucas? Mas como é que você vai... Né? Daí você começa a cair... começa a colocar a pessoa na realidade. Tá, mas como é que você vai resolver tal? Não sei o quê. Isso aqui vai funcionar como? Não sei. Daí isso não soluções que a inteligência artificial isso daí nunca vai dar. Projeto. Isso não é uma solução. Isso é uma fantasia. É uma fantasia. Não é um projeto. É uma imagem bonita e que é super legal, a gente se diverte com isso, inclusive. Sim, hoje com a tecnologia é inspirador, dá risada. Esses tempos entrou uma onda, né? Todo mundo deve ter visto as camas de bicho. Viram? O formato do cachorro, no formato do Gold. Gente, lindo aquilo. Você imaginar a quantidade de pelo da própria estrutura da cama, o formato daquilo, o tamanho do quarto que você tem que ter para ter uma cama daquela, enfim. É super legal a gente usar a tecnologia a favor, né? De criar mais sonhos e mais ideias, mas quando você está falando de algo real, né? Um cliente está contratando, essa casa vai sair do papel e ele vai mudar em tanto tempo, e cronograma e planejamento, é trazer sempre para a realidade, né? Para o norte da realidade e aí é pensar sempre como executa aquilo antes de propor para o cliente. Sem destruir a fantasia. Sem destruir o sonho. Pelo contrário, é o sonho executável. O sonho possível. O sonho possível. E diante, às vezes, da nossa realidade brasileira também. Porque, às vezes, o cliente chega e viu não sei o que, fora do país, isso aqui. Tá, mas isso aqui material que tá assim, assado. A gente não tem essa condição aqui. Apesar de, né, hoje está tudo muito globalizado e tal, existem, às vezes, uns processos construtivos que, mesmo que você consiga fazer aqui, é absurdamente caro. É um investimento muito grande que o cliente não está disposto a investir. Eu queria perguntar uma coisa nesse sentido a respeito de valor. A pessoa não tem muita noção nesse programa inicial de quantos metros quadrados ela quer, né? Ela precisa para o programa, é o ponto 1. E o ponto 2, ela tem noção de quanto ela vai gastar ou ela sempre se surpreende? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo do processo inicial do projeto, né?
A gente falou da relação de confiança, falou de tentar entender esse desejo do cliente, esse sonho, e a gente precisa trabalhar com o sonho real dele, né? Então, são nessas perguntas, nessas conversas, às vezes o cliente no início ele não se sente muito à vontade ainda para falar sobre isso, mas sim, é numa fase muito inicial em que a gente vai conversar sobre viabilidades da obra, que não é só financeira, né? É a viabilidade de tempo e também de tempo que eles, ou como casal, ou como quem, né, estiver contratando isso, vai despender para participar desse processo de projeto. O tempo de obra, que isso precisa se levar em consideração, porque, bom, essa casa dá para fazer em 12 meses ou em 24. Não, mas eu quero em 12, então tem todo um contexto para que ela aconteça em 12, inclusive o financeiro, né? E quando eu falo que a casa não pode virar um problema, um trauma na família, no casal, né, na construção, é justamente por isso. Porque não dá para começar um projeto, uma execução de uma casa, e depois eu vejo isso. Não dá, isso faz parte do planejamento do sonho. Né? A gente quer que o cliente esteja feliz no término da obra. A gente não quer nenhum cliente endividado, frustrado, brigado, vendendo a casa por um problema que não foi gerenciado antes, né? Então, faz parte desse contexto de desenvolver essa coordenação do projeto, da implantação de tudo isso, falar, sim, sobre essa questão do custo. Porque muito na nossa área, e aí quando a gente entra na área de interiores principalmente, mas de arquitetura também, né? Você erguer uma casa, a concepção estrutural desse projeto vai interferir diretamente no custo dessa obra. Então, se você já tem uma noção, né, do valor que se pode investir, ou do valor que o cliente pode executar esse projeto, a gente vai fazer a melhor solução dentro daquele contexto. Então, eu não vou usar uma metodologia ou então uma laje pretendida, sabendo que eu consigo resolver de uma outra forma se eu ceder em algum outro ponto e não vou precisar fazer o calculista trabalhar lá com cabo de aço, enfim, não sei o que, não é nem a nossa área, mas a experiência nos diz e sabe que isso aqui vai ter um custo elevado para a construção. Então, quantas, né, clientes, quantas histórias a gente já ouviu disso? Ergui a casa, agora acabou o dinheiro. Não, e você... É muito frequente isso, né? E a questão do custo-benefício, né? Porque às vezes o cliente tem determinado detalhe para ele é muito importante. Só que ele está preocupado ali com o todo. Daí você enxerga que alguns detalhes não vão fazer diferença você fazer o investimento maior ou não para atingir aquilo que é mais importante para ele. Eu lembrei de um outro caso também, de um projeto que ele era muito amante de vinhos e ele queria uma adega climatizada. Só que não uma adega climatizada dessas compradas, tipo geladeira. Ele queria um espaço. Personalizado, assim. Um espaço. Climatizado. Exatamente. Dessas que você constrói. E era muito importante esse detalhe. E assim, quando a gente foi fazer os orçamentos ali, quando chegou em algumas determinadas fases, ele começou a ter noção do contexto como um todo. Eu cheguei até a falar, você não quer aqui fazer um armário onde a gente vai ter um móvel onde você vai poder armazenar todas elas? Você faz, para você é importante a climatização. Eu falei assim, não, isso para mim é muito importante, isso eu não quero abrir mão, mas eu queria tentar enxugar em alguns outros pontos. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, isso é mais importante para você, então vamos fazer isso aqui, podemos fazer aqui a gente pode diminuir um pouco, aqui a gente pega tal coisa, porque você tem noção do contexto onde você pode mexer para que no final ele tenha o melhor custo-benefício e ele fique satisfeito. Isso é a personalização. Isso é maravilhoso. Isso é personalização, não tem, tá fazendo específico para atender aquela demanda, né? Então, esse olhar preocupado com quem realmente está usando ou vai usufruir daquele espaço para que os sonhos dele se realizem dentro desse contexto, né? E aí você falou da questão financeira de quando a gente fala... Muitas vezes, então, quando a gente está nesse momento de, definir essa metragem, o programa e tá, né, conversando sobre essa estimativa de custo, de prazo, de execução, quanto tempo, mas se pretende começar a casa já logo assim que sair o alvará ou não, isso é um sonho para daqui 2, 3 anos, vai se organizar, então, né, entender todo esse contexto. Às vezes a gente passa os valores, porque também isso vem da experiência, né, de tempo de construção, e claro que sempre tem um cliente que fala, não é possível, não vou gastar isso, né?
A gente tenta entender, mas o porquê não vai gastar isso, né? Qual que era a expectativa? Qual que era a expectativa, ou então, não. Então, aí a gente começa a trabalhar não para frustrar o cliente, né? É para colocar o sonho dentro do que ele pode fazer, né? Porque dentro dessa máxima de que a arquitetura sempre se resolve, sim, se resolve, né? E aí isso é uma solução, né? Não fazer com que ele passe o resto da vida, às vezes, tendo que pagar por aquilo que, de repente, nem ele tem tanta certeza se ele queria, mas tinha algo muito importante, que era o centro da definição do projeto, e isso sim vai fazer toda a diferença no projeto, na casa, na vivência dele, e todo outro restante a gente vai ter que se virar nos 30 para resolver, né? Quem quiser contratar um profissional experiente no nível que vocês estão, o mercado hoje, as pessoas que procuram vocês e acham que é um serviço mais caro e optam por outros, ou não conhecem a vantagem de contratar profissional mais experiente por tudo que irão economizar? Como vocês sentem? Vou falar um pouco por mim, né? Depois você complementa aí, né, Ju, também. Hoje a gente tem, claro, né, minhas redes sociais, por exemplo, né? Eu hoje compartilho muito, né, do meu dia a dia de obra, enfim. Foi uma coisa que começou muito organicamente por um cliente, inclusive, né, que me pedia para gravar as coisas para ele, enfim, do que estava acontecendo, e compartilho. Então, é uma maneira hoje das pessoas conhecerem como a gente é, o trabalho que a gente faz, e mesmo que não faça, enfim, que não fale, né, não tenha esse contato diário ali, mas é um filtro, né, a pessoa se identificar, porque eu falo que da mesma forma que um cliente tem que ter essa confiança, essa empatia, a gente também tem, porque é uma relação longa, é diferente de um consultório médico, que você vai lá, faz um procedimento, um exame e tal, e não, uma construção de uma casa, né, casas personalizadas, como a gente está falando aí, 500 metros, 1.000 metros quadrados, são anos, né, 5 anos, trabalho pelo menos, né, entre projeto, construção, e o cliente está lá morando feliz na casa, né, está entregando uma casa agora que foi exatamente isso, 4 anos e meio, a gente começou um pouquinho antes da pandemia, 2024 agora, né, então assim, olha tudo que a gente viveu uma pandemia no meio dessa construção dessa casa que nem passava pela nossa cabeça, não estava nem no briefing, né? Então, olha quanta coisa acontece, né, nesse contexto. Então, da mesma forma que eles também têm essa possibilidade hoje, né, com as redes sociais, de conhecer portfólio de projeto, ou conhecer um pouco do dia a dia, ou o que esse profissional faz, aonde ele se inspira, o que ele faz, ele viaja, as experiências que ele busca. É uma maneira hoje, e hoje eu percebo que o cliente que chega para mim no escritório, ele já chega me conhecer. Já se identificou com você. A grande maioria, ou são esses de famílias, né, que é natural hoje, graças a Deus, né, a gente tem muitos clientes que a gente vai atendendo as gerações da família, ou eles voltam para fazer a casa de praia, ou o novo apartamento, ou a nova casa, enfim, isso é comum bastante também, mas os que vêm, as gerações mais novas, principalmente, vêm já nos conhecendo, né? Então, elas até já vêm com algumas falas, assim, que a gente sabe, ela ouviu isso uma vez, que a gente fala, que eu falei isso, ou então ela vem com alguma informação, você viajou, viu tal coisa, você me mostrou tal coisa, eu gostei, né? E isso é ótimo, porque ajuda a gente a já ter essa proximidade, né? Porque se ele já se identificou, já, né, conhece já um pouco do jeito, aquilo ali é muito verdadeiro, né? No meu caso ali do dia a dia de obra, quem eu sou, as coisas que acontecem, o que faz, né? Então muito autêntico. É muito autêntico, e o cliente já vem sabendo disso, né? Então eu também já entendo que ele é um cliente que já filtrou. Ele não deve ter me acompanhado só o meu escritório, deve ter, por algum motivo, né? E às vezes eles falam exatamente o motivo, né? E eu acho interessante porque eu já entendo também o que ele está enxergando, né? E a questão do valor, eu acho que a partir do momento que você conversa com eles e explica isso que a gente está explicando aqui hoje, eles começam a viver um outro universo. Aí cai essa ficha realmente, meu Deus, a gente vai começar uma construção de uma casa, e uma casa envolve tudo isso, né? Tudo isso que ela está falando, tudo isso que ela colocou e perguntou, né? Quantas perguntas a gente faz e faz? Eu não sei, não faço ideia, isso que você está me perguntando, né? E aí a gente começa a entender que, ou às vezes, o tempo para isso, ele precisa amadurecer algumas coisas, né? E quando ele entende esse contexto, né? Ele também entende o valor disso. De ter alguém que vai ajudar a resolver todas essas questões que não passavam na cabeça dele, né? E aí é uma questão de empatia, né? De
identidade, né, de se identificar mais com um profissional, com outro. A gente tem ótimos profissionais aqui em Curitiba, né? Nós não somos sócios, somos amigas, a gente viaja junto direto, troca experiências na área, né? E aí eu acho que é isso, o mercado tá aí disponível e se a gente for para perder para alguém, que perca para alguém que que pensa da mesma maneira, Muito né? bem. E aí tá tudo bem, né? Vai vir outro cliente e vai se identificar, eu acho que é um pouco isso, né? Com certeza. Eu acho que, geralmente, quando o cliente não nos conhece, ele acha que quando você vai apresentar o orçamento, sempre acha caro. Depois que ele já teve a oportunidade de trabalhar e viu o quanto você entregou, nos próximos, ele sabe que você está administrando o dinheiro dele, que aquele orçamento é barato. É muito barato, porque você está colocando o dinheiro dele no lugar certo, o imóvel dele está sendo valorizado, está tudo tão pensado e você tem uma relação de confiança tão grande. Eu tenho casos no escritório que eu tenho orgulho disso e faço questão de continuar com essa confiança. Que o cliente já me deu, assim, não só alguns, cartão de crédito. Vai lá e compra. Para mim, vai lá e compra. Porque ele sabe que você quer o melhor resultado para ele. Então, aquele orçamento que você está apresentando fica barato, porque não é nada. Você vai estar cuidando para que ele tenha a melhor experiência numa construção, o melhor resultado, a compra do melhor material. Você vai estar dizendo para ele assim, não precisa investir nisso aqui, que isso aqui não vale a pena. Entende? Quando você está trabalhando com um profissional sério e dedicado, e um bom profissional. Isso para nós é natural. A partir do momento que você tem a oportunidade de mostrar como você trabalha, no meu caso, os clientes, eles veem que eles podem confiar e o orçamento deixou de ser um detalhe. O item principal. O item principal. Meninas, que agradável conversa. É muito orgulho de termos profissionais como vocês aqui na nossa região sul, especialmente em Curitiba. É para isso também que a Casa Sul existe desde que começou há 25 anos atrás, para valorizar ainda mais a qualidade, né? E que bom, né, a gente ter a Thom Surton também podendo oportunizar esse momento de encontro com essas profissionais admiráveis. E obrigada, então, a você, Júlia, pela participação. Obrigada, meninas. Um prazer enorme a gente ter tido esse bate-papo que passou tão rápido. Foi ótimo. Foi ótimo. Continuaríamos falando aqui por horas. É verdade, é muito gostoso. E virão novas oportunidades e novos temas. Com certeza. E eu espero que você tenha aproveitado muito, principalmente se tem esse teu sonho de construir tua casa própria, de aprender um pouco mais, né, de ampliar um pouco mais o teu horizonte e ser feliz com esse sonho. Muito obrigada, até o nosso próximo podcast em Casa Pode. Tchau.